got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts to walk. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, dessa vez nós iremos trabalhar aqui a temática água, né? É um tema legal, um tema tranquilo, fácil de se discutir, de se compreender. É um tema que vem sendo trabalhado ali, né? Desde o Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio também. É bastante trabalhado aí essa temática, tendo em vista a sua importância nas diversas áreas, né? Na área da saúde, na área da agricultura, na área da pecuária, do processo produtivo, em nossas casas, não é isso? A gente está ali sempre necessitando dela para auxiliar nas diversas atividades que a gente desempenha, né? Nas diversas áreas, nos diversos setores. Então eu trouxe aqui alguns slides para a gente trabalhar alguns pontos relacionados à água, tendo em vista, como falei, a importância ampla dela, né? A aplicação ampla dela, né? No dia a dia em vários aspectos. Então eu trouxe aqui apenas alguns pontos para a gente discutir, mas existe aí outros materiais para vocês irem ainda mais ampliando esse conhecimento, valeu? Então vamos nessa. Pronto, já começo a colocar aqui para vocês sobre a questão da água como sendo uma substância inorgânica essencial à vida. O que quer dizer substância inorgânica? Essencial à vida, a gente sabe que realmente ela é uma substância, né, que é necessária para a manutenção da vida no planeta, né? Mas o que seria, nesse caso, uma substância inorgânica? Todo composto químico, pessoal, ele tem a sua fórmula química, ela tem ali a sua composição química, né? Os seus elementos que constituem o composto químico. Os seus elementos químicos que constituem os seus compostos químicos. Então, no caso da água, o composto químico H2O, ele é composto pelos elementos hidrogênio e pelo elemento oxigênio, né? Esses dois elementos químicos compõem o composto químico água, H2O, né? Molécula H2O. Então, pelo fato da estrutura química da água não conter o elemento carbono, então a gente considera como sendo uma substância inorgânica. Caso a molécula H2O tivesse o elemento químico carbono, aí mudaria de classificação. Deixaria de ser uma substância inorgânica para ser considerada uma substância orgânica. Então, nesse ponto, é classificado, né? A água ela é classificada como uma substância inorgânica devido à sua composição química, não ter, né? Não apresentar o elemento químico carbono. E é essencial à vida, porque como eu já falei, né, a gente necessita da água para desempenhar as diversas atividades, né, no dia a dia, em diversas áreas, na agricultura, na indústria, inclusive no nosso corpo, no nosso organismo, a água ela também se faz bastante necessária, né, devido ao funcionamento do nosso corpo necessitar, né, dessa substância para a manutenção, né, para o funcionamento adequado. Então, é um solvente universal. Realmente ela é um solvente universal. Ela é assim classificada também. Agora, pessoal, por mais que o termo universal venha a trazer a ideia de tudo, né? De universo é tudo, né? Um todo. Mas, no caso da água, a gente não pode considerar como um solvente que dissolve tudo, né? Algumas pessoas consideram isso devido a essa classificação da água como sendo um solvente universal. Muitas pessoas consideram que é um solvente universal, então ela dissolve tudo, ela dissolve todo tipo de material, mas não é bem assim, né? Existem algumas substâncias, existem alguns materiais que não se combinam com água, e devido a essa não combinação, a água não tem como dissolver. Então é um solvente universal? Porém, é considerado assim, porém, ela não dissolve algumas substâncias, né, classificadas como apolares, que não tem combinação, que não se combina com, no caso, com a água. A exemplo disso é o óleo e as gorduras, né?
Muitas vezes nós já fizemos práticas de misturas, né, e soluções, onde a gente pega um pouquinho de água, pega um pouquinho de óleo, junta essas duas substâncias e elas não se combinam, elas não se misturam. A água fica de um setor, o óleo fica em outro setor. Então, nesse caso daí, a gente não pode considerar a água como sendo um solvente, uma substância que vai dissolver o óleo. Não tem como dissolver o óleo, tendo em vista que eles não se misturam, não é isso? Então, como está no material aí, a água é um solvente universal, mas apenas de alguns íons e também de moléculas classificadas como polares, ou seja, moléculas que se combinam com água. Então, o controle da temperatura do planeta, a água também ela se faz necessária nesse sentido aí, né? De fazer o controle da temperatura do nosso planeta. Então, na medida que o tempo vai passando, o aquecimento global ele vai se estabelecendo e vai ampliando a sua capacidade de aumentar a temperatura do planeta. Mas existe água no nosso planeta, né? Então é justamente a água no planeta que faz com que a temperatura do planeta, a temperatura natural, promovida pelo efeito estufa natural, seja controlada, né? E agora ainda mais devido ao aquecimento global, né? A água é importante ainda mais devido ao aumento gradual da temperatura. Mas enfim, então a água ela é uma substância que controla a temperatura do planeta, tendo em vista o aquecimento natural da Terra e tendo em vista também o aquecimento promovido pelo aquecimento global. O nosso organismo, pessoal, humano, a maioria das pessoas, tem em média 36 graus e meio de temperatura. Então é como se o nosso corpo fosse um planeta, imagine assim, né? A água em nosso planeta acaba dissipando o calor, diminuindo a temperatura. No nosso corpo, que é como se fosse o nosso planeta, a água também tem esse critério, né? De diminuir, de controlar, de regular a temperatura do nosso corpo. É como se fosse, né, a semelhança. Você pode comparar a água no planeta Terra, a importância da água no planeta Terra, controlando a temperatura, tendo em vista a temperatura, como falei, natural ou a temperatura promovida pelo aquecimento global. A água está ali buscando controlar. E no nosso corpo também, a gente tem uma temperatura média, né, de 36 graus e meio. A maioria das pessoas tem essa temperatura. Por mais que você jogue bola, corra 1 quilômetro, enfim, faça atividade, você vai ver lá no termômetro, bater lá, ó, indicar 36,5. Por mais que você corra, você dance, você pule, você pinte, você borde, vai estar lá 36,5 batendo na temperatura do termômetro. Então, o que faz com que essa temperatura fique nesse estágio, nesse estado, vou dizer assim, nesse estágio, é justamente a água, né? Quando a gente sua, essa água que a gente perde no suor é justamente o excesso de temperatura que deveria ser somado a essa temperatura natural de 36,5. Então a gente não aumenta a temperatura corporal para 38, 39, 40 devido a alguma atividade que a gente esteja fazendo, devido ao suor, por causa do suor, por causa da eliminação de água, né, para o nosso corpo. Então, olha a água aí, mais uma vez, mostrando a sua importância. É isso. Então, agora, se não fosse a água em forma de suor, né, que sai do nosso corpo, essa temperatura estaria ali aumentando de forma gradual e, inclusive, expondo, né, a vida ali da pessoa. Vamos seguir. Pronto, então no nosso corpo, pessoal, ela existe, né, uma certa composição química e a água se faz, observe essa parte azul, a água se faz numa concentração, está presente no nosso corpo, nas nossas células, em uma concentração extremamente grande. Então 70% dos materiais, das moléculas presentes no nosso corpo, presentes nas nossas células, 70% é água. Então a gente precisa, segundo a OMS, a gente precisa ajudar o nosso corpo, né, a manter essa quantidade de água, né, suficiente para que as ações diversas do nosso corpo sempre continuem ali ocorrendo. Por exemplo, produção de lágrima, produção de saliva, produção de suor, não é isso?
as ações e reações químicas que ocorrem dentro do nosso organismo e ocorrem de forma regular devido à presença suficiente de água, a produção de urina. Você tem também a questão da evacuação, né, das fezes, a gente fazer o número 2, só não sai ressecada e sofrida, no caso ali, devido à presença de água. Então ela sai ali com aquela consistência devida, né, adequada, sem causar ali sofrimento devido à quantidade de água que está presente no nosso corpo. Agora, na medida que a pessoa não ingere a quantidade de água indicada pela OMS, que ela gira em 1,5, 1,5 litro, 2 litros de água, a depender da atividade da pessoa, né? Então, o nosso corpo ele vai apresentar certamente dificuldades. Olho seco, ressecamento, né? Pele seca também, diversas outras ações, situações. Então, o nosso corpo ele está ali com uma quantidade enorme de água. Isso aí, pessoal, 70% é a quantidade de água de uma pessoa adulta, né? Mas um idoso já tem uma quantidade de água menor, então tem que ser mais vigilante, né? Com a questão da hidratação das pessoas idosas. Já a criança tem uma quantidade de água ainda maior, né, no corpo, mas não faz mal nenhum a ela, muito pelo contrário, tem que estar ali sempre atento, né, à questão da hidratação também nas crianças, porque eles brincam mais, eles correm mais, eles se movimentam mais e eles perdem mais água, né? Então tem que estar ali sempre atento a essa questão, né, a essa indicação de água presente no nosso corpo, de acordo com a indicação da OMS. Então a gente tem ali, tem carboidrato, tem sais minerais, tem vários materiais do nosso corpo em proporções diferentes e a água, né, ela se expressa ali em uma substância com a grande quantidade, pelo menos nesse caso aí, 70% numa pessoa adulta, né? Vamos seguir. A fórmula química, pessoal, da água, a maioria das pessoas conhece e outras não, diga-se de passagem, né? É essa daí. É uma molécula composta por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Por mais que a gente fale H2O, né? Muitas pessoas consideram, se for fazer uma pergunta, consideram que a molécula H2O existem 2 O, pela forma que a gente pronuncia, né? H2O, né? H2O. A gente considera muitas vezes o desavisado que existem 2 átomos de O, né? E apenas um de H2O, né? Sendo que a forma correta de se considerar seria H2O, né? Dando a entender que tem na sua composição 2H e 1O, H2O, né? Muitas vezes a pessoa fala H2O, né? Mas na verdade H2O. Então, para final de conversa, a fórmula química da água ela é composta por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Vamos lá. Então, essa composição, pessoal, química da água, formada, então, como eu falei, por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, essa união entre esses átomos se dá através de uma ligação denominada de ligação molecular. Então, por que esses átomos, o hidrogênio, o oxigênio, se juntam, se unem através desse tipo de ligação? Porque tanto o hidrogênio como o oxigênio são elementos químicos classificados como ametais. Então, os ametais, né, os elementos químicos classificados como ametais, eles têm uma peculiaridade, né, entre eles de não perder os elétrons que possuem. Então, os elétrons que eles possuem podem ser compartilhados entre outros elementos químicos que estão ali, né, interagindo entre eles. E não, pelo contrário, não podem perder. Eles podem até compartilhar, como é o caso aí desse esquema. Você tem o hidrogênio com um átomo, você tem o hidrogênio com um elétron, né, e o oxigênio com 6 elétrons. Então eles vão compartilhando ali os elétrons que ele possui, e nesse compartilhar de elétrons que os ametais, né, fazem, compõem, né, formam os compostos moleculares. Em resumo,
A gente tem a molécula da água, formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Como é que esses átomos eles se combinam para formar a molécula da água? Então, esses átomos eles se combinam através de uma ligação chamada de ligação molecular. Essa ligação molecular que estabelece a união entre esses átomos vai formar um composto químico molecular. Mas por que é a ligação molecular que estabelece a união entre esses átomos? Porque através da ligação molecular, os átomos eles compartilham elétrons. Eles não vão ceder elétrons de um para o outro. Eles vão compartilhar elétrons entre eles. E é o caso que acontece com o hidrogênio e com o oxigênio. Eles estão ali compartilhando elétrons. Os elétrons que o hidrogênio tem não vai ser cedido, doado, dado, fornecido para o oxigênio. Vai ser compartilhado. É algo agora, o elétron que o hidrogênio tem é algo que é dele e que passa a ser também do oxigênio. Eles vão compartilhar os elétrons. Nessa que os elementos químicos compartilham elétrons, né, é dada a ligação molecular, é estabelecida, né, a ligação molecular entre eles. Ok? Vamos seguir. Existe também, pessoal, um ponto para a gente finalizar aqui a discussão. Existe um ponto também bem interessante quando a gente discute aí a temática água, quando a gente fala em tensão superficial. Então é como você já sabe, ó, a água ela tem como molécula H2O, né? Hidrogênio e oxigênio. E essa combinação entre o oxigênio e o hidrogênio se dá de forma intensa, de forma bastante elevada, eu considero assim, na região superficial, no caso de um rio, no caso aí de um lago, de uma lagoa. A tensão entre essas moléculas de água se dá de forma bastante intensa na região superficial. Por isso, até por conta do nome, tensão superficial. Tensão por conta da união forte entre o hidrogênio e o oxigênio, entre o hidrogênio e um outro átomo de hidrogênio. Essa união entre esses átomos da molécula da água é bastante intensa, é bastante forte na região superficial. Então, com isso, alguns seres vivos, como por exemplo, que a gente mais conhece, né, um inseto, fica ali conseguindo andar, inclusive, nessa parte superficial da água, do rio, né, de uma lagoa, que não tenha muita correnteza, que não tenha muita movimentação de onda e por aí vai. Então, em rio, em lago, onde não tem muita movimentação, existe aí a possibilidade desses insetos andarem, circularem aí mesmo, devido a uma tensão que existe na molécula da água nessa região superficial, uma força maior nessa região superficial. Folha também fica muito, né, nessa região superficial da água devido a essa tensão, né, que a água e os seus elementos químicos estabelecem entre si de forma natural. Ok? Então, pessoal, aqui eu encerro, né, essa discussão, para não ficar muito ampla e cansativa. Né, aqui eu encerro. Peço a vocês apenas que se inscrevam no canal, dêem um joinha aí, valeu? Só para dar uma moral, né, para o material e assim, sucessivamente a gente possa estar gravando mais aulas em outras oportunidades, ok? Forte abraço e até a próxima.